You were a foxy thing and no mistake. Oh, so we are playing this game, huh? Well, I should warn you, and it is only fair to do so, that I do have the moves. Shush, kids, quiet! Can you not see I'm putting my moves on a lady? Wait, what? Unhand me, you! I know you. You are that cat collecting lady. Yes, I'd know that stench anywhere. Oh, biscuits and the wee-wee. Oh, thank you, my little fluffykins. You, hussy! You should have known better than to follow an enticing strange lady cat. You've betrayed your own people. And for what? Taste of the fish. Now, where shall we put you? Back in my house, where I belong. No, you're much safer here with me and your new friends. I've got a place for you. Yeah. No! Oh, it smells of the poo-poo in here. What are you doing? I love you all, my preciouses. I'll never let you go. Not ever. No! Coleções, é isso que a gente está falando aqui no Caleidoscópio de hoje. Só lembrar você de casa, o nosso Twitter é Caleidoscópio TV e o nosso telefone 3209-0113. O Anderson, a gente viu ali no VT, né, a senhora que coleciona gatos, obviamente ali ela tá num grau ali, imagino, mais complicado. Agora, você já teve problemas por conta da sua coleção de carrinhos, não é? Já. Conta aí pra gente. Às vezes ainda tenho. Bom, a velhinha ali ficou obcecada pelo gatinho, né? E catou o gatinho. Já aconteceu de entrar na loja, encher cestinha de carrinho e ver que o valor estava absurdo e pegar um dinheiro, fazer um ato assim de irresponsabilidade. Você pegar um dinheiro que não pode ser gasto e comprar. Você já, tipo, gastou dinheiro, parece que de conta que você tinha para pagar. Sim. E comprou carrinho. Tipo assim, mês que vem eu pago, não tem problema se tiver a multa, mas eu não posso perder esse daqui porque é raro, é difícil de ser encontrado. E como é que a sua esposa reagiu? Você contou para ela ou não? Bom, mulher a gente não precisa contar, né? Elas percebem. Pela cara que você chegou em casa, você acha que ela já sacou? Já vê que é cara de quem fez coisa errada, né? Aí ela, não só isso, também viu a conta lá, as contas lá acumuladas, né? E veio me questionar. Eu falei, não podia ter perdido, era uma edição, né, limitada, tinha que ter lá na minha coleção, mas gerou um problema que virou quase uma bola de neve. Uhum. Né? Porque acumulou dívida lá no cartão, o negócio deu juros, né? E quem faz uma loucura uma vez, vai lá e faz de novo. Mas e aí, vocês combinaram alguma coisa para não acontecer esse tipo de coisa ou voltou a acontecer? Olha, na verdade, eu tenho um relacionamento assim, bem aberto com minha esposa. A gente conversa bastante e ela dá opinião, né, em cima da coleção. E a gente viu que não era sadio esse tipo de coisa. Na verdade, até igual eu falei com a Alessi há pouco tempo antes do programa, se começa a atrapalhar o seu relacionamento com as pessoas, então o hobby já deixou de ser hobby, passou a ser um vício. Aí ele começa a atrapalhar a sua vida. Tirou a coisa do prazer, né? Exatamente. Então já estava gerando problema e não satisfação. Eu acho que nem tira só o prazer, né? Claro, por favor. O tira o prazer. Pelo contrário, o prazer está lá exatamente, só que ele perde a noção do limite, da realidade. Quer dizer, ele vai só no prazer, mas esquecendo que tem outras áreas, né? Secundárias do prazer, tipo, levar a comida para casa, pagar as contas, né? Nesse sentido. Por exemplo, se era uma conta de energia, não ia nem conseguir enxergar os carrinhos, né? E ver se estava tudo bem com eles, por exemplo. Isso. E ver, né, a reação dela também causou uma reação em mim. De que algo ali não estava bem. Tinha que ser mudado. O olhar do outro, então, é o que pode nos ajudar, às vezes, a gente a ver se a gente está passando dos limites ou não, Alessi? Se esse olhar tem significado. Porque ela poderia estar olhando para ele, olhando, e ele se perder, porque ele não está olhando para ela. Mas se o olhar dela tem um significado afetivo, e se isso é uma barra, se isso é um limite para ele, óbvio que isso vai fazer um sentido. Mas o que o Anderson estava falando, e que a gente então ficou pensando, quer dizer, se ele entra na obsessão,
que é o pensamento fixo. E na compulsão, que é ir lá e comprar. E não faz, perde a conexão com essa realidade, pronto, ele está perdido. Aquilo, o vício, como qualquer outra coisa, né? Droga, qualquer outra coisa. Aquilo toma a frente. Né? Em geral, falando de carrinhos, né? Quando a pessoa começa a colecionar carrinhos e descobre principalmente as tais miniaturas raras, aí fica compulsório. Aí tudo que ele vê pra ele, isso aqui deve ser raro, ele tá pegando, ele tá comprando. Dá aquela compulsão, né, de ir lá e comprar. Vai lá, então, eu acho uma coisa importante dizer o seguinte, é que o colecionismo, ele é um negócio fadado ao fracasso. Todo colecionador, ele nunca tá satisfeito. Então ele compra aquele... passou aquela fissura, já vem a próxima, porque aquilo não é suficiente, porque a coleção nunca vai fechar. Enquanto ele for vivo, ele vai sempre almejar aperfeiçoar a sua coleção. E quanto mais ele conhecer do assunto, quanto mais ele penetra nesse mundo e através dessas redes, por exemplo, né, começa a frequentar feiras, começa a fazer contatos, começa a conhecer outras pessoas, trocar. Então aquele acesso vai aumentando, mas ele vai enxergando mais possibilidades de aumentar a sua coleção. Então, ele é um eterno insatisfeito. E às vezes até o espaço físico, né? Eu já vi, pelo menos na internet, às vezes um quarto era suficiente, a pessoa vai ampliando para a coleção, né? Você começa a mudar, inclusive, a disposição dos móveis de uma casa. Agora, isso é interessante dizer o seguinte, ao mesmo tempo que a gente enxerga esse lado da patologia, essa atitude quase que quixotesca do colecionador, isso também é uma coisa preciosa de alguma maneira, porque são essas pessoas que enxergam o que a maioria não vê. Né? Então, essas pessoas conseguem enxergar valor em determinados objetos, em determinadas coisas, que a maioria não consegue. E isso, muitas vezes, quer dizer, hoje se você pegar coleções de museus, isso foi constituído a partir dessa obsessão. Então, assim, não pode ter um maniqueísmo nessa coisa. Assim, essa obsessão né? também, ela traz um ganho social na medida em que são esses obcecados, que às vezes sacrificam a própria vida em torno dessa obsessão, que ajudaram uma sociedade inteira a preservar determinadas relíquias, determinadas coisas. Né? Que foram lixo, né, para algumas pessoas em algum momento. E isso é importante porque, do ponto de vista que a gente estava falando para o Anderson, né, da saúde dele, da saúde mental dele, né, para o relacionamento dele com a família, ele tem que fazer essa negociação. Até que ponto que eu vou seguir, não tem fim, né, mas até o momento que eu tenho que parar. E, por outro lado, essa qualificação, né, de uma pessoa que enxerga detalhes, que enxerga o que os outros não veem, né? Quer dizer, qualquer... Agora, a gente está aqui falando muito dessa coisa dos carrinhos. Eu lembro, pelo menos da minha infância, muita coisa do papel de carta. Aí tem uma menina que vai lá, pega o microfone. Qual que é seu nome? Poliana. Poliana, você tinha coleção de papel de carta? Sim, quando eu era bem criança. Eu colecionei muito tempo, cheguei até a dar umas pro meu noivo, que foi o que restou dela. O resto fui desfazendo aos poucos. Agora, tinha uma coisa também, todo mundo tinha que colecionar, não era, assim? Sim, assim, tinha um grupo, né? Porque eu, por exemplo, não gostava de colecionar, mas acabava que se você não colecionasse... aquela coisa, né? Uma vai, a outra também vai. Eu fui mais por causa disso. Começou com a minha irmã e depois foi passando. E aí, assim, quando foi desfazendo, você não ficou chateada, nada? Assim? Não, fui crescendo, fui deixando um pouquinho. Não era aquilo tudo. Foi mais igual eu te falei, foi mais pelo fato de, uma começou, vamos começar também. E é engraçado que, como a gente falou essa coisa do objeto, papel de carta é pra você escrever carta mesmo, né? Aí você chegou a usar só depois, aí, no caso, pra escrever. Isso. Tá, legal. Você, no caso, tinha de... Deixa eu só pegar esse microfone aqui. Você, no caso, tinha de tazo, não era? Eu acho que tem gente lá em casa que nem sabe o que é isso. Explica aí o que era. Tazo, uma época, a Elma Chips, ela lançou... Era como se fosse uns botões, como se fosse aqueles botões de futebol. Só que era botões com personagens do Looney Tunes e por aí vai, desenhos animados. E eles vinham dentro dos chips, então aí começou a colecionar aquilo ali e era como se fosse o papel de carta. Uma época, todo mundo, todos os amigos tinham, todos colecionavam. E também era sem fim, né? Porque eles lançavam determinados tipos de tazos, não era? Sempre renovava, vinha outros personagens e ia sempre renovando, nunca acabava. Até que a Elma Chips tirou isso de linha.
E aí, como é que vocês ficaram, tipo, órfãos de colecionar mais? Ou vocês já não estavam ligando tanto? Eu, pra ser sincero, nem sei onde foi parar os meus. Ficou mais na infância mesmo. É.